Oi, gente, estamos aqui de novo e a gente tá continuando a série Como Ler a Bíblia. O que vocês estão achando? Conta pra gente nos comentários. E se você fez o esquema de como ler a Bíblia, tá fazendo anotações, tá grifando sua Bíblia, Tira uma foto, marca na hashtag teológica. vamos lá? Hoje o assunto é intertextualidade, que parece uma palavra muito grande, né? O que será que significa intertextualidade? Quer explicar? Me lembra semiótica, me lembra... Você só tá usando palavras mais difíceis, é pra simplificar. A minha ex-professora brigando comigo. Gosta sim. Tudo bem. Semiótica tem a ver com conexão. Conexão, ficou mais fácil? Ficou mais fácil. Rede. Então elas estão interligadas, ainda que distantes uma da outra, tanto pelo tempo como pela quantidade de escritos que vieram depois, mas elas se conectam através do texto. E é muito legal porque é como se os autores bíblicos estivessem conversando um com o outro. Perfeito. Então eles fazem comentários que ligam a uma outra história, como se fosse a piada interna que só eles entendem, ou aquela referência que você tem que entender aquele outro texto para pegar. Tem muito disso e isso é o que a gente chama de intertextualidade. Ok. E a intertextualidade são dois textos exaltando uma verdade ou algo que eles querem dar ênfase através daquelas histórias ou da repetição das palavras. Ou como a gente falou, lembra na história de Moisés que tem a arca? A arca liga as duas histórias, ela cria uma intertextualidade entre elas. E isso quer dizer que o autor principalmente da história de Moisés, quer que você leia a história de Moisés se lembrando da história de Noé. Então ele cria essa conexão, ele joga na tua mente uma lembrança de uma outra história. E acho que também para exaltar o momento de impossibilidade, de perigo e de que Deus é quem conduz essa arca. Porque para pensar, a arca é o cestinho de Moisés, qual era a chance, a probabilidade de parar na casa de Faraó? Então, da mesma maneira que Deus no passado conduziu aquela arca no dilúvio, e vocês vão chegando às conclusões que eu não vou dizer. Sem spoilers, sem spoilers. Go! A intertextualidade, ela é associada também ao contexto, né? Mas ela vai pegar e vai lembrar a gente numa história de outra história. E um dos exemplos que eu gosto de usar para explicar a intertextualidade é no capítulo 4 de Jonas. No capítulo 4 de Jonas, já passou todo o negócio com Nínive, ele já foi engolido pelo peixe, já saiu do peixe, já aceitou ir para Nínive, já pregou, os ninivitas já se converteram. E o capítulo 4 tem um momento entre ele e Deus. E nesse momento ele vai jogar intertextualidade com duas pessoas, ele vai usar frases que acontecem com dois personagens bíblicos. A que a gente vai usar, passa a Bíblia aí pra mim, no final de Jonas, é uma intertextualidade que ele faz com o seguinte texto. Quando Deus acha ruim que ele reclamou e ele fala assim, ó: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei e fugi para Tarsis, porque eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal." Essa é uma frase que a gente já ouviu antes. E se você parar pra pensar, essa frase se repete muito, porque ela é uma descrição do caráter de Deus. Só que o tom que ele fala aqui, se a gente fosse ler de novo, ele tá reclamando. Então ele não tá exaltando essa benignidade de Deus, ele tá dizendo assim: "Ah, eu sabia que você era clemente e misericordioso." Por isso que eu não queria ir pregar. Você ia É salvar esse abundante povo. em benignidade. E onde que se repete essa frase? Dos muitos lugares que ela se repete, um é muito interessante, que é com Moisés. Aí a gente vai lá para Êxodo 34, e em Êxodo 34, Moisés vai falar essa mesma frase para Deus. Só que em outro contexto. Só que em outro contexto. E a gente já viu que o contexto é muito importante. Eu vou ler a frase primeiro porque eu quero que vocês percebam o contexto. A repetição. Capítulo 34 do livro de Êxodo, verso 6. Passando o Senhor diante dele, clamou: "Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e benignidade." Então a gente vê essa benignidade, a clemência misericordiosa, uma frase muito parecida com a que Jonas fala. Qual é o contexto em que isso acontece? Eu falei que era o capítulo 34. No capítulo 32... bezerro de ouro, você lembra o que Israel faz? Israel acabou de ouvir a lei e mesmo assim passa a adorar um bezerro de ouro. E quando Moisés volta para o acampamento, aliás, Deus fala para ele: "Desce, porque o povo já se perdeu." Então estamos falando de um povo que está perdido. Qual é o povo que está perdido em Jonas? Os ninivitas, nos casos, os gentios. E o que Deus propõe para Moisés? Eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Só de você, Moisés, eu crio outra linhagem. Aí Moisés pega e fala
aquela frase: você é um Deus benigno. Repete aí, porque eu não quero acrescentar, eu quero que seja fiel ao original. Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés poderia naquele momento pensar assim: nossa, de mim ele vai fazer. Ou então, como líder cansado desse povo rebelde: Senhor, queima mesmo, queima tudo. Mas a reação de Moisés é não. E ele fala: se você vai destruir o povo, então você vai me destruir junto com ele. É nesse contexto que ele fala: tira meu nome do livro da vida? É. Olha a diferença entre um personagem e outro. E não somente isso. Jonas, ele tem em sua mente essa história. Ele sabe que Deus é misericordioso. Qual história que Moisés tinha na cabeça? Não só. O Jonas está fazendo de propósito esse paralelo dele com Moisés. E nesse paralelo você vê dois profetas. Um profeta que está disposto a dar a vida para que o povo seja poupado. E um profeta que não está nem aí pro povo e fala: pode destruir todo mundo, e ainda fica bravo porque não foram destruídos. Então, a intertextualidade revela as falhas de caráter de Jonas e o que Jonas poderia ter sido comparado ao grande profeta. Número 2, uma ironia. Porque Deus queria destruir o povo de Jonas e Moisés intercedeu. E agora Deus quer destruir os ninivitas e Jonas não quer intervir. Então, assim, se Deus não fosse compassivo e misericordioso, Jonas não estaria lá, porque o povo de Jonas teria sido destruído. Então, essa mesma compaixão de Deus que preserva a vida do povo de Israel é a que preserva a vida do povo de Nínive. Então, o Jonas, em vez de estar grato, não reconhece que a própria vida dele é graças a essa misericórdia de Deus. E ao comparar as duas, ele faz isso com a gente pensa em Jonas, em Moisés, e compara os caráteres e pensa na situação, povo a ser destruído em misericórdia de Deus. Os ninivitas, Deus ainda fala para Jonas: é um povo que não sabe discernir entre a mão direita e esquerda. Como que eu não vou me compadecer deles? Exatamente. E aí tem um outro paralelo, que é uma frase que também aparece só em Jonas e, olha só, outro profeta. Esse profeta é Elias. Elias é o único profeta que diz a seguinte frase: pediu a sua vida, a sua alma para morrer. Pediu a si mesmo a morte. Ou para si mesmo a morte. Pediu a morte ao Senhor. A frase que aparece com Jonas também pede para morrer. E aparece a frase exatamente igual à frase que estava escrita de uma maneira particular que aconteceu com Elias. Então ele convida você a comparar Jonas a Elias. Elias está intercedendo e intercedendo por um povo que é tão teimoso e não consegue reconhecer o poder de Deus. Ele pede para morrer porque depois que ele faz descer fogo do céu, a vida dele continua em risco porque o povo não se converte completamente, não se levanta para defendê-lo de Jezebel, por exemplo. Aí aqui está Jonas, que está irritado porque Deus não destruiu um povo que se converteu imediatamente com uma simples pregação. É isso! A pregação dele teve sucesso! Exatamente. E ele não precisou nenhum sinal, ele não faz descer fogo do céu. A palavra dele é suficiente para converter milhares de pessoas. Ele sai e senta em paz, olhando para Nínive, enquanto Elias tem que sair fugido. Então ele faz de novo essa comparação. Eu acredito, e a gente não tem indicação interna se foi Jonas que escreveu o livro, mas eu acredito que foi. Que é ele que faz essas comparações, que ele olha para o seu próprio caráter e se compara com esses dois grandes profetas, Moisés e Elias. Ambos que estão no céu, que não morreram, ou seja, que morreram, né? Moisés morreu e foi levado, Elias não morreu e está lá. Ele se compara a esses dois grandes profetas de Israel para mostrar como ele estava cego. E ao comparar, ele está admitindo, é uma maneira indireta dele responder a pergunta final do livro: e Deus? Não há de ter compaixão com a grande cidade de Nínive? Mas essa interpretação só é possível se a gente tem em mente o contexto. A intertextualidade. A intertextualidade. Intertextualidade, gente. Mas é a intertextualidade que abre os nossos olhos para a compreensão desse lado. Então, assim, o texto não responde diretamente se Jonas entendeu. Mas fica no ar. Mas ele se compara a esses grandes profetas e mostra que ao escrever ele tinha entendido. Muito que bem, ficamos por aqui então. Gente, faz assim, divulga o nosso canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Comece a estudar a Bíblia aí no seu grupo. Monta um grupo de WhatsApp ou então... não aglomera na quarentena, tá? Mas se você tem um grupo no Zoom, compartilha esse vídeo, faz alguma coisa para que o conhecimento bíblico, não só bíblico, é uma ferramenta que vocês estão acessando aqui nos vídeos e tudo que é bom merece ser compartilhado. E a gente espera que essas dicas realmente mudem a maneira como você vê o texto, que você possa tirar dele muito mais. A gente se diverte lendo a Bíblia. É verdade. Até mais, galera! Tchau e até a próxima!